Deserto quente possui as principais características de um solo fértil formado por rochas e principalmente por areia. Ele possui dias bem quentes e noites bem frias, principalmente por causa da baixa umidade na região, que envolve massas de ar e maritimidade e continentalidade. São vários fatores bem conhecidos. A fauna e flora típica do deserto é geralmente constituída por gramíneas e pequenos arbustos, também os cactos. Essas plantas criam raízes bem profundas para alcançar a água, as correntes marítimas que possuem embaixo dessa terra. E o principal e mais conhecido, obviamente, é o cacto. O cacto é o que mostra a maior resistência a todos os fatores do deserto. Ele possui raízes e caules bem profundos para alcançar a água e armazena água em suas folhas, que são espinhos, que é uma forma evolutiva que ele usou para poder armazenar melhor a água e não ter que gastar muito por causa do clima do deserto. E com esse caule profundo, ele também é capaz de fazer a fotossíntese com o uso de pouca água. Os impactos ambientais no deserto estão em constante alterações do bioma, profundas decadências em todo o seu bioma, porque várias ações antrópicas e também climas globais estão alterando sua composição. As florestas estão em constante decadência, com média de 3,5% ao ano em toda a sua área total, com várias perdas, tanto do seu habitat como do seu nicho ecológico. Principalmente a fragmentação de todo o seu habitat, da sua vida, estão sendo significativamente afetados por várias ações e por explorações. Por mais que grande parte do deserto não tenha sido inexplorado, é muito da parte central, que é a parte que não possui muitas coisas. Grande parte das florestas de pinheiros, de carvalhos, estão sendo muito afetadas por ação antrópicas, por explorações, e isso está acabando com seu nicho ecológico. As adaptações dos animais são bem específicas, como por exemplo os poiquilotérmicos, que variam a temperatura em determinado ambiente. E também tem os homeotérmicos, que têm temperatura constante e procuram abrigo por causa disso. Para se adaptar às altas temperaturas, eles possuem um alto revestimento corporal. Por exemplo, as escamas, que servem para a proteção de calor no excesso do ambiente. A outra adaptação é a estivação, que os animais entram em dormência para se manter vivos. No clima seco, eles não produzem tanta urina para assim não perder tanta água. Alguns animais que se adaptam ao clima do deserto são, como a girafa, que tem um grande pescoço e uma grande perna para o calor circular mais fácil. Existem também os elefantes africanos, que por suas grandes orelhas ajudam no resfriamento do corpo. Os dromedários e os camelos acumulam água em sua corcova para que assim não precise beber tanta água em determinado tempo. A víbora chifruda usa seu chifre para se defender de seus predadores e para chamar a atenção deles. O lagarto pode rastejar em qualquer horário do dia, eles têm espinhos e alguns mudam de cor. O solo do deserto é principalmente composto de areia, com frequente formação de dunas. Paisagens de solo rochoso são típicas e refletem um reduzido desenvolvimento do solo e a escassez de vegetação. As terras baixas podem ser planícies cobertas com sal. Os processos de erosão eólica, isto é, provocados pelos ventos, são importantes fatores na formação de paisagens desérticas. As atividades econômicas. Grande parte dos países produtores de petróleo estão em regiões desérticas. O petróleo, principalmente, é muito disputado em todo o mundo por causa de ser muito difícil de achar e por causa da grande escassez e pela grande utilidade que ele tem em muitas plataformas, como a gasolina, como construção de máquinas, etc. A exploração de petróleo é a principal atividade econômica dessas regiões desérticas, como a Arábia Saudita, Emirados Árabes, Irã, Iraque, Kuwait e entre outros. A maior implantação de indústrias está nas regiões de pequenas partes de oásis, litorais, etc. Porque essas regiões são férteis e como o deserto é muito escasso e não consegue ter a produção de indústrias e tal, o que mais domina a região é o nomadismo, a agropecuária em regiões férteis. Eles vão à procura de regiões férteis, plantam e depois vão à procura de outros, porque a construção de indústrias e comerciantes naquela região, além do comerciante de camelo, é muito difícil de acontecer. A Líbia está sendo muito observada por estar com muito petróleo ultimamente e por isso está sendo como um grande alvo de buscas e comércios por causa da grande produção petrolífera na região.